Olá, me chamo Vilmar da Costa Martins Júnior, sou auditor de controle externo aqui no Tribunal de Contas do Estado do Paraná e hoje vamos tratar um pouquinho sobre os atos de pessoal nas situações anormais, e suas implicações em decorrência aí dos desastres que frequentemente, infelizmente, têm assolado os municípios, enfim, o Estado do Paraná e, infelizmente, o Brasil. Inicialmente, então, para efeito dos atos de pessoal, da gestão de pessoal, é necessário ponderar algumas questões de ordem contextual um pouco mais genéricas. Sabemos que os municípios eles possuem autonomia para se auto-organizar, para estabelecer sua estrutura, enfim, para estabelecer seu quadro de pessoal, remuneração e essas questões. E isso se dá de uma maneira geral para os períodos de normalidade no dia a dia da administração pública. Todavia, como já falamos, em períodos que chamamos de anormalidade ou períodos anormais, assim definido pela Política Nacional de Prevenção e Combate a desastres, esses períodos de anormalidade, quando temos cheias, vendavais, etc., esse tipo de evento, não só da natureza, mas também provocados eventualmente pelo homem, tal qual foi a pandemia do coronavírus, Nesses períodos então de anormalidade, o quadro jurídico da administração pública ele é dividido em dois patamares, a chamada situação de emergência e o estado de calamidade pública, em razão desses desastres. Quanto à conceituação e alguns aspectos mais específicos desse quadro, acredito que nos módulos anteriores já foram tratados. Então, pensando especificamente em relação à gestão de pessoal, dos servidores públicos, dos agentes públicos municipais, nós temos que lembrar então que a situação de emergência, o estado de calamidade pública, ele pode ter efeitos distintos, entre eles. Também advindo da regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Combate aos Desastres, se tem que a declaração de situação de emergência, estado de calamidade pública, é de competência, portanto, nos municípios dos chefes do Poder Executivo, dos prefeitos municipais. E essa declaração, por si só, já tem o condão de trazer alguns efeitos jurídicos para essa gestão de pessoal. O reconhecimento, por outro lado, se for a questão de situação de emergência, ele importa para fins de obter auxílios financeiros e ajuda material mesmo do Poder Executivo de outros entes federativos, como a União e os estados, em favor dos municípios. Já o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Poder Executivo da União dos Estados tem esse mesmo efeito, mas em relação aos municípios que tiverem declarado estado de calamidade pública, há também a possibilidade de mitigação de alguns efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas para esse fim, há necessidade de reconhecimento da Assembleia Legislativa. Então, revisando essa primeira parte, a declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública para efeito da gestão de pessoal nesses períodos de anormalidade, por si só, já desencadeiam alguns efeitos que veremos no módulo seguinte. Enquanto o reconhecimento da situação de emergência não traz qualquer situação adicional em relação à gestão de pessoal. Porém, o reconhecimento de estado de calamidade pública pela Assembleia Legislativa tem impacto sim na gestão de pessoal, especificamente em relação à mitigação de algumas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal que veremos um pouco mais à frente. Em seguida, retornaremos.